História real. O autor, o divino. Vou parar para rezar um pouco agora. Vou acender as 7 velas que o Senhor Espírito Santo mandou eu acender um tempo atrás. Enquanto isso, eu vou rezar o Santo Rosário. E assim a história continuou. Eu rezei o Santo Rosário. No outro dia, eu falei, eu vou rezar o Santo Rosário do Espírito Santo e vou acender 3 velinhas para ele, porque um tempo atrás ele falou para me acender 7 velas para ele. E depois ele mostrou 3 velas que era para me acender para ele também. E depois ele mostrou uma vela acesa, separada. Assim eu fiz. Acendi 3 velas e comecei a oração. E o Espírito Santo falou, as 3 velas era para ele mesmo. Rezei e deitei. Ainda não estava dormindo. O céu ficou uns raios de luz, vinha direto à minha janela do meu quarto. E eu estava acordada, eu não estava dormindo, estava tudo escuro. E ficou tudo claro, como fosse o dia. Aquela luz dourada entrada no meu quarto. Cheguei e via tipo linhas, uns pedaços de linhas no meio da luz, tudo dourado. E o Senhor Espírito Santo falou assim, o Espírito Santo está aqui. Eu fiquei tão feliz naquele momento. Depois daquele momento eu tive uma visão que eu estive em vários lugares. A tentação estava naqueles lugares. Era o próprio dragão vermelho, como sempre apareceu. Mas ali eu sabia que eu não estava só, que o Espírito Santo estava comigo. Dormi. No outro dia, fiz a mesma coisa. Rezei vários textos. Na hora que eu estava rezando, ouvi uma voz falar comigo. Você deveria fazer as orações do Santo Inácio, porque é para proteção. Fui, rezei, coloquei a oração do Santo Inácio no meu aparelho, no celular, e também o texto do Santo Inácio, e achei muito bom essas orações do Santo Inácio. Fui dormir. Ainda não estava dormindo, a minha mente mudou e me levou para um lugar distante. Ah, meu Deus, mas foi tão assustador. Mostrava uma casa que tinha jogado bruxaria em cima do telhado. E falava assim comigo, essa pessoa não pode morar aí mais, porque quando faz essas bruxarias é para morrer mesmo. Ela precisa mudar esse lugar. E aí a noite passou. Foi no outro dia, eu procurei essa pessoa e contei o que estava acontecendo. Ela ficou um pouco preocupada assim, e sabia que era verdade, porque ela sabe que eu falo a verdade para ela sempre, preocupo com ela. No outro dia tive uma nova visão. Eu rezei e deitei e a minha mente continua a mesma coisa. Eu tive uma visão que eu estava em um lugar. A tentação falava terrivelmente. Falava que ele era o passaporte da morte. Eu ainda estava acordada, mas era a visão que eu via. Eu falei, eu não tenho nada contigo, fica fora, porque aquilo ali estava falando para umas pessoas que eu sabia, que era lá da casa do que tinha feito bruxaria com terra de cemitério na casa da pessoa. Eu falei, se afaste, porque eu não vou ficar sozinha, eu vou entrar em combate, em oração, para ajudar essa pessoa. De repente, a minha visão foi para essa casa de novo. Apareceu, de repente, em outro lugar, tinha um homem. Apareceu um ovo. O ovo trincou. Quando trincou, tinha um pintinho que começou a piar lá dentro. A mesma voz falou, isso é quebrando o mal. Eu falei, ó, quebrando o mal? Mostrou eu novamente na casa que tinha jogado a bruxaria em cima da casa, que a dona estava passando mal e estava muito doente. E eu fiquei olhando. Eu falei com essa dona, tinha que colocar uma cruz em frente à porta. Depois que colocou essa cruz lá, as manifestações começaram a aparecer do mal que estava acontecendo na casa dela.
Isso aconteceu nas visões, não. Isso aconteceu no mundo real mesmo. Eu mandei ela colocar e ela colocou. Eu até ajudei a colocar a cruz lá em frente a essa porta. Aí, de repente, apareceu um caixote. A voz falou: quebra o caixote todo para quebrar o mal. De repente, mostrou uma bota preta de borracha caída no chão, um pé em cima do outro. Eu continuei olhando. A minha mente mudou de lá. Me levou para um lugar distante. Eu via um lugar muito bonito, mas com uma pessoa jogando flecha. Eu falei: mas jogando flecha? Uma voz falou, a mesma voz: parece humano, mas não é humano, é espiritual. Eu falei: mas está segura da flecha, jogando flecha. Quem são eles? Ele respondeu: é querubins. Parece humano, mas não é humano, você acredita? E aquele ali era o próprio céu que eu estava vendo, aquela maravilha. O querubins lançando flecha. E eu continuei observando. E eu falei: meu Deus, me ajude. Para eu entender as suas coisas. Para me entender. Porque só Deus para fazer eu entender tanta coisa que eu vejo no mundo espiritual. Vamos continuar a história, que ela não para por aí. A história é longa. A história é eu e o Criador. Ele está sempre apresentando algo no mundo sobrenatural. Devemos estar sempre em oração para combater o mal. Satanás resolveu aparecer na história naquele momento. Com aquele jeito mais estranho e assustador. Mostrou um cemitério, a porta do cemitério. Ainda teve coragem de falar o nome de uma pessoa que estava enterrado lá. E realmente, era até parente meu. Era um tio meu que estava enterrado lá. Depois, o maligno apareceu e falou uma coisa que não era boa. E eu continuei observando. Falei: não vai aparecer para mim que eu não quero te ver. E ele não apareceu de novo, porque eu repreendi em nome do Senhor. A história continuou. E eu andando na caminhada da vida. A história não para por aí. Porque o Criador, Ele está vendo todas as coisas. E eu falei comigo mesma. E os meus jejuns? As minhas penitências? Como vai ficar a minha história? Creio que Deus está aceitando as minhas orações. Continuei pensando naquelas coisas. Pensando no céu, naqueles anjos com as flechas prontas para acertar o que for necessário, o que tiver preciso de ser certo. Porque o céu, ele não falha. Continuei pensando. Como seriam os meus dias de vida? Como seria? Um dia antes, eu tive uma visão vendo a minha mãe vindo da igreja com um andador, que ela está com problema. E Deus falou comigo: você compra um andador e leva para sua mãe. O dia amanheceu, eu saí e comprei um andador. Comprei um vestido lindo para ela, um chinelo.
Ia comprar um chinelo pro meu padrasto. Deus falou, compra uma camisa para ele. Eu falei, lá só tinha roupa de mulher. Não vai faltar ocasião. Ele fez olhar para a loja. Achei uma camisa linda de marca, branca, e comprei para ele. Assim, e mandei colocar no papel de presente. Quando eu saí lá fora, ele falou, ótimo presente. Ele comprou um chinelo para ele também. Ali ficou mostrando que Deus está vendo tudo, sabe de tudo. E eu falei, Senhor, eu estou à sua disposição. Glória a Deus. Aleluia. A história continua. E eu, na minha estrada da vida, pedi no Senhor para me alinhar a Ele. E aumentar minha fé cada dia. Para mim não me perder, porque está sendo muito difícil. Eu sofri uma injustiça e falei assim, eu sei no Deus que eu tenho crido e Ele responderá por mim. O próprio Espírito Santo respondeu na hora. Ele falou, eis o servo de defesa. Glória a Deus, aleluia, amém. O título desse livro chama O Divino. Ele que deu o título e ele vai ser continuado contando a história real. A minha história real. Eu e Deus. O Senhor sempre aparece para mim. Como eu falei sobre as 3 velas que eu acendi, eu já tinha acendido as 7 velas um tempo atrás. Eu estava numa boa e ele falou assim, parada, pensando, como sempre, ele falou, você acende 7 velas para o Espírito Santo e faça a oração do Espírito Santo. Eu fiz. Assim que eu acendi, ele falou, isso aí sobe como incenso para Deus. Depois eu fui trabalhar, eu estava dentro do ônibus, ele falou, as 7 velas que o Espírito Santo mandou se acender e fazer a oração para o Espírito Santo é os 7 castiçais do Apocalipse. Então, depois de uns dias, ele apresentou 3 velas. Eu falei, vou acender as 3 velas para o Senhor Espírito Santo e fazer uma oração para ele. Porque ele me apresentou as 3 velas, então ele vai gostar. Ele falou, realmente, as 3 velas eram para o Espírito Santo. Acendi ela e rezei o Santo Rosário do Espírito Santo. E o Santo Rosário, desde a história de Maria com o Espírito Santo, quando engravidou de Jesus com a notícia do anjo, né, do arcanjo Gabriel, e até o Senhor, a ascensão dele e a Virgem Maria indo para o céu. Então, foi uma oração longa. E através dessas velhinhas queimando, o propósito de Deus, Ele quer, é que nós faça a vontade dEle. Esqueça a nossa vontade. Porque nem sempre a nossa vontade é boa. Por isso, devemos comunicar ao Senhor todos os momentos o que nós queremos fazer e falar com Ele. Está em acordo do Senhor? Por que estou falando isso? Porque eu estava em oração de combate, volta de meia-noite, e rezei para uma casa. Pedi, Senhor, tenha compaixão daquelas pessoas. Visita ele, arranca do mal, arranca o mal, ajuda eles. E ele falou, está em acordo com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, amém. Fique com Deus. E agora vai ser o 2º capítulo, que o 1º já está gravado. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vós. Amém.